Você já foi o terceiro elemento de alguma coisa? Porque eu já. Se você quiser, tô aceitando ser marmita também. Marmita deliciosa. Hoje a gente vai falar sobre uma peça de teatro escrita por Nelson Rodrigues. Tá bom. Aham. Gente, eu sou culto. Não parece, mas eu sou, tá? Então a gente vai falar sobre Opa, sem dicção também. A gente ainda continua sem dicção. Peça de teatro, né, que foi escrita em algum ano, que na verdade eu não me lembro qual, mas ela foi escrita em algum ano. É muito difícil, assim, falar sobre coisas aqui, não tem informação nenhuma sobre as coisas, né? Ah, é super legal, gente. A gente não precisa de muita coisa. É só olhar no TikTok, ahn, escrever um prompt perguntando no chat GPT e você vai ter todas as respostas do mundo. Você consegue se formar em medicina hoje, por exemplo, pelo TikTok, né? Com o auxílio do chat GPT. Ó, a gente vai falar sobre essa peça de teatro e eu sou ator, tá bom? Ai, gente, não, para, não, não, não. Sou ator. Globo me contrata, tô precisando muito trabalhar, tá? Tô sem dinheiro pra nada, olha, sem contrato nenhum. Tô precisando de um. Já houve coisas de me chamarem pra fazer, assim, filmes que não eram, assim, do cunho da minha ramificação de trabalho. Me chamaram pra fazer filme pornô, que não é a ramificação, no caso, que eu trabalho, tá? Eu sou ator, mas ator de teatro, ator de cinema. Nada contra os filmes pornôs. Acredito que seja uma arte apreciada, né? E no final sai tinta branca. Cadê o hambúrguer desse lanche? Começa a peça com um acidente de carro. A gente não sabe quem acidentou, mas aí na próxima cena é a Laide, que é a moça que acidentou, caçando a Madame Cleci. E onde ela está? Ela está, assim, talvez no limbo, porque ela entra em estado de choque quando ela é atropelada, né? Então, assim, ela tá caçando essa Madame Cleci, que é uma mulher, uma cafetina, que era dona da casa que ela e os pais moram. A gente ainda não sabe se moravam, se ela mora ainda nessa casa, ou se ela deixou de morar há muito tempo. A gente ainda não tem essa informação na peça. E as informações aqui nessa peça, ela vem aos poucos pra gente. Em slow burn. Aprendi essa palavra esses dias. Quem é a Isabela Boscov perto de mim? É uma diva, uma linda, uma querida. Isabela Boscov, por favor, quando eu fizer um filme, fale bem de mim. Pelo amor de Deus, meu maior medo é que você não goste de minha atuação. A gente vê essa mulher caçando entre as prostitutas a Madame Cleci. E as prostitutas, né, tipo... Ai, cara, não. Não, tipo, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. A festa é ruim. O bolo é ruim. Ninguém vai vir mesmo. Elas meio que ignoram ela e até que ela começa a encher muito o saco mesmo. Quem você pensa que você é? Bruna Sufistinha? Você não é. Ah, tá. Madame Cleci. É uma que morreu, né? Oi? Desumano. Madame Cleci. E assim, a gente já então sabe que Madame Cleci morreu. Porque Madame Cleci era uma cafetina dos anos 1905. E a Laide é uma mulher branca, é bem específico no texto. E aí, ela é uma mulher branca dos anos 1940. Quando a Laide tá vivendo, se é que ela está vivendo, Madame Cleci já tinha morrido, porém, como é que ela descobre Madame Cleci? Quando ela se muda pra essa casa era de Madame Cleci, que era o prostíbulo. Isso que a gente deduz, tá? Uhum. Eu tô fazendo uma tese aqui sobre vestido de noiva de Nelson Rodrigues, tá? Olha, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente descobre que a Laide, ela se muda pra essa casa e nessa casa tinha as coisas de Madame Cleci, daí ela pega as coisas de Madame Cleci, daí ela usa e daí ela descobre um diário da Madame Cleci, que Madame Cleci escrevia as coisas, e aí o que acontece? O que acontece é que ela começa a descobrir as coisas naquele limbo, que ela tá como se fosse Dante e Madame Cleci tá como se fosse Virgílio, e nesse limbo que é a alucinação dela, enquanto ela tá o quê? Ela tá sendo operada na mesa de cirurgia porque ela foi atropelada. E é isso, gente. Esqueci de falar isso, mas aí eu tô falando agora. Beijo. Então, a gente descobre que a Laíde é casada. Ela vai descobrindo aos poucos o que vai acontecer, o que aconteceu, o que sucedeu, os fatos dela ter acidentado. Aí a gente descobre que ela era casada. Então agora a gente tem Madame Cleci, Pedro e a Laíde.
Pedro sendo o marido de Alaíde. Então, ela começa a ver Pedro em todos os lugares. Então, todos os homens que aparecem, vêm e vão nessa. Tem alguma coisa a dizer, Maristela? Sobre vestido de noiva, Nelson Rodrigues? Sister Beyoncé? Maristela? Ó, memes cronicamente online. Você fala, daí. Não quer aparecer? Memes cronicamente online? Você não quer fazer? Gente, enlouqueceu. E aí começa a vir os lapsos de memória. Que daí é outro plano. Então acontece em outro plano esses lapsos de memória que não o plano da alucinação que a gente já estava acostumado. Ela lembra que ela matou Pedro. Mendal, ela escutou Rihanna um pouco demais, Maristela. Uhum. O que você acha? Uhum. Também acho isso. Pode continuar o vídeo. Aham. Sim. Aqui o microfone. Sim, querida. Também acho. Gente, também acho isso, tá? Que Maristela falou. Também, sim, querida, obrigada pelos seus 2 centavos, tá? Não tenho paciência pra quem tá começando. Eu já sou um pouco experiente nisso, tá, Maristela? Ela começa a ter esses lapsos de memória, e aí ela lembra que ela matou Pedro. Só que daí, no decorrer da peça, a gente descobre que é uma lembrança falsa. Pedro tá vivíssimo. Pedro tá vivíssimo. E ela tá mortíssima. Por quê? Porque também começa a vir o plano da realidade, que é outro plano também. Então, aqui, nessa peça, então, a gente tem 3 planos. A gente tem 4, na verdade, né? Se a gente for contar as trevas, porque às vezes ela tem falas entre ela e Madame Cleci, comentando alguma coisa, que é só pelo microfone. Tenho paciência pra quem tá começando agora. Gente, não é gordofobia, mas Maricela é um pouco pesada. Ela tá me machucando. Você tá me machucando, sabia? Continuando, se uma pessoa me permite continuar, pesou o clima. O plano da realidade. Que é o quê? Os médicos fazendo a cirurgia de Alaide. Porque a Alaide, ela foi atropelada, mas ela foi estraçalhada, arregaçada. E nem foi no bom sentido, mano. Então, ela assim, ela tá correndo o risco de perder a vida, tá entre a vida e a morte. E entre a vida e a morte dela, o que que é? Essa alucinação com Madame Cleci, as lembranças dela e as instruções da realidade, porque tem que ter o pé no chão, tá? A mulher tá maluca? A mulher tá maluca. A Laís tá maluca, tá maluquete. Não sei que ela usou que eu quero usar também. A gente tem que ter o pé no chão, né? Tem que ter o momento da ressaca. O nome de guerra era Imola, nas ruas. Produção? Produção, eu quero que manda agora imediatamente o meu cabeleireiro, que é de milhões. Meu cabelo tá lá em cima, acima de mim só Deus e os aviões e as nuvens, tá? 7 milhões de brasileiros que me amam pra 100 que não gostam de mim. Eu tô no meu melhor momento, eu quero meu cabeleireiro. E qual que é o plot twist aqui? Um é que ela matou o marido, mas na verdade não matou. E o outro é a mulher de véu. A gente quer o quê? Uma história, assim, um conflito. E vai ter o conflito, então, dessas duas personagens, que é a Alaide e essa mulher de véu que ela ainda não sabe quem que é no plano da memória. Só que daí a gente descobre por quê. Porque a Cleci fala assim, Alaide, você tem que lembrar. Não, cara, você vai ter que lembrar quem que é essa mulher de véu. Quem que Dona Laura Dona Laura é o melhor personagem, tá? Pra quem não conhece, não sabe. Ela é uma personagem que é ela faz a mãe do Pedro. E é uma personagem que eu faço. Tá, gente, eu não vou puxar saco, tá? Mas é a melhor personagem que tem aqui. Poucas falas, poucas, mas tem um espaço no meu coração. E ela tem que se lembrar. Porque ela tem uma memória que é ela se preparando para ir pro casamento. Então tem na cena ela vestida de noiva, a Laíde, Dona Laura, que é a sogra dela, temos a mãe e o pai dela e tem a figura
E tem uma figura invisível no primeiro momento, a gente não sabe quem que é. No segundo ato, tem essa mesma representação de cena, não vale a pena ver de novo aqui, que acontece, que volta essa cena, pra Alaíde se lembrar quem que era aquela figura invisível e era a mulher de véu. E, consequentemente, a gente descobre que essa mulher de véu é Lúcia. E quem que é Lúcia? Sua própria irmã. Sua irmã que namorava Pedro. Sim, Pedro, marido de Alaíde. O que aconteceu? Alaíde roubou o namorado de Lúcia. A Alaíde só fica com homem casado. Eu também. Alaíde rouba o namorado de Lúcia. Então a gente já tira a Alaíde também dessa visão de boa mocinha. Ela também não é boa mocinha assim também, não. Como é que ela rouba o namorado da própria irmã, né? Ah, mas você pode falar assim, não, mas quem tinha compromisso com a Lúcia era o Pedro. Gente, o homem não tem culpa de nada. Vamos tirar toda a culpa de todo homem que existe, tá? Vamos ser todo mundo machista. Fim dos tempos, bem que o pessoal da igreja fala. Porque uma rouba o namorado da outra e a outra não deixa barato. Lúcia não vai deixar barato. Não, eu também não deixaria, não julgo. Você deixaria? Você deixaria barato? Fala. Não tem argumento também. A própria irmã rouba. Nem que se fosse minha vizinha, não sei, mas não. A própria irmã rouba o namorado da irmã. Gente, que é isso? Eu nunca fiz isso. Tem esse conflito. Tem esse conflito de interesses. E é bem interessante, eu também queria estar no meio. Tô no cio, gente, cuidado. Depois que a gente descobre que a mulher de véu é Lúcia e que a Alaíde roubou o namorado da mulher de véu, a Lúcia começa a planejar o quê? A morte da irmã. Assuntos super leves. É um assunto assim que você vê todos os dias no jornal sensacionalista da sua cidade. Um homem e duas irmãs. E aí tem uma cena super maravilhosa, que é um embate dessas duas, que vai colocar a gente a par disso tudo, dessa fofoca. Que é uma história feita muito de fofoca familiar. Tanto que a gente tem representações de Léuses Diazes aqui nessa peça, que são os repórteres, os jornalistas. É um novelão. No plano da memória, que não é memórias falsas que ela inventa no começo, já é uma memória um pouco mais pé no chão. Ela prevê a morte dela. Como que ela prevê essa morte? Gente, caro teu amante. E a Lucy, tipo, gente, eu nunca fiz isso. Porque ela tava assim, ela tava vendo a Alaíde com Pedro indo casar. Ela não foi no casamento. Mas no fundo ela tava tipo, ah, eu quero, véi, me dá. Ficou com Pedro ainda e Pedro era sem vergonha, gente. Gente, não sou eu que tô falando, tá no texto. Você tem que ler, meu filho. Ele saiu no lucro. Só que daí acontece um fato. A Alaíde é atropelada. Foi Pedro? Não sabemos. Mas até onde a gente sabe, não foi. Foi Lúcia? Não sabemos. Mas até onde a gente sabe, foi. Ela foi atropelada. Por alguém. Aconteceu. Estavam prevendo a morte dela? Sim, iam matar ela em algum momento, mas ela foi atropelada antes. Em vez deles agradecerem o destino inexorável, não. Um fica ocupando o outro. Ah, gente, pelo amor de Deus, que putaria é essa? Vamos logo fuder? Ah, pelo amor de Deus, me dá um ódio de uma coisa dessa, sabe, amiga? Amiga, você também não tem ódio disso? Em vez de ir lá aproveitar que a mulher morreu, não precisava nem ter sujado a mão, não precisou, gente. Em vez de agradecer o destino. Não. Fica um culpando o outro, daí a menina lá faz cu doce. Não, eu jurei que nem um médico veria meu corpo. Ah, vá pra puta que pariu, minha filha. Você tá querendo dar sua buceta? Dá logo. A Laís não vai deixar barato. Eu também não deixaria. Eu tenho borderline. Eu começo a assombrar a irmã. Que susto, eu pensei que era a Laís atrás de mim. Então, aí ela começa a assombrar a irmã dela começa a ficar o quê? Ficar maluca. A mulher tá maluca. A mulher fica maluca. A Lúcia, ela vai pra um lugar, assim, pra uma casa de recuperação, né? Eles falam que é o interior. Mas pra mim, é o quê? Ela vai pra Barbacena. A mulher tá maluca mesmo. Minha filha tá maluca das ideias.
Não tá batendo muito bem. Tá histérica. Mulher histérica tem que ir pro quê? Pro hospício. Os pais da Lúcia, depois que perderam uma filha, né? Levam a filha pra esse lugar pra se recuperar, porque imagina, acaba de perder a irmã, a mulher ficou maluca. Então assim, dá dó. Porque assim, não imagina, acabamos de perder uma filha, a gente quer perder outra. Sim, eles começam a perceber. Porque Pedro vai visitar a Lúcia. Ah, visita. Visita íntima. Pedro dá uma de cunhada, vai de rosa, leva marmita, leva uma marmitinha pra Lúcia. Aham. E tem visita íntima. Eu queria ser um cunhado. Vestir rosa e ir pra cadeia e levar comida pro meu preso. Você que tá preso na cadeia, você quer se candidatar? Só mandar um CV. Eu vou deixar aqui o contato, tá? O meu e-mail. Pra você mandar seu CV, eu vou analisar. E gostando, dependendo do seu CV, né? Seu currículo vitae, eu entro em contato com você. Pra gente fazer essa contratação, essa troca. Depois fazer essa troca pra depois ir pro troca-troca. Entendeu? Eles começam a perceber que Lúcia e Pedro tinham, sabe, um lance, assim, uma coisa gostosa, assim, sabe, de uma... Ai, é desejo. Acham estranho? Ai, gente, é um pouco estranho, mas assim, eles estão fragilizados. Ele acabou de perder a esposa e ela acabou de perder a irmã. É normal eles ficarem um pouco mais juntos, dando apoio moral um pro outro. Qual que é o apoio moral um do outro? Gente, qual que é o apoio moral um do outro? Fuder. Só me toca depois que a gente casar. Mas aí o quê? Qual que é o truque que eles usam, assim, pra não perder a virgindade, a pureza de Lúcia? Gente, é só dar o toba. É só dar o toba. O toba não tem virgindade. Se você der o toba, você não vai perder sua virgindade. Tá? Tá, amiga? Amiga, você sabia disso? Eu sei que você também é que nem eu, tá esperando o casamento pra perder a virgindade. Amiga, dá o toba. Dá o toba. Faz um gogó. Não vai perder a virgindade por causa disso, tá, amiga? Tá, amiga? Me segue pra mais dicas? Me segue pra mais dicas, esse é meu tipo de conteúdo. Então, assim, ela volta de Barbacena, né? Onde ela tava passando um spa day, assim. Spy weeks, spy months. Que ela fica meses. Tenho certeza que ela fica meses. Porque pra se recuperar, minha filha, porque a mulher tava maluca. Pra se recuperar tinha que ser bastante tempo. Então, assim, ela volta, daí o pai dela... E aí, minha filha, ó. Você resolveu aquele negócio? Você resolveu aquele lance lá seu com Pedro, minha filha? Aí ela responde, papai lógico, papai, você acha? Você acha mesmo, papai, que... Não, papai, lógico que vai dar tudo certo, tá? Tá bom? Eu quero, véi, me dá. Vem a cena, que é quase que o vale a pena rever de novo, que é aquela cena lá que eu falei de que tem a dona Laura, que tem o pai e a mãe, e a noiva se aprumando pro casamento. A gente não vê mais Pedro, tá? Então, assim, Pedro deve estar arranjando outra amante, né? O que dá a entender que vai acontecer tudo de novo, é um ciclo. Por causa dessa repetição dessa cena. E no final, temos o quê? Temos a Laíde de fantasma e Madame Cleci de fantasma vendo tudo. Você acha que vale a pena roubar o namorado da sua irmã? Me escreve aqui nos comentários. Porque eu quero roubar o namorado da sua irmã. Será que vale a pena? Eu tô no cio. Alguém me ajuda, gente? Por favor. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.